Fala galera, tudo bem? Bom, na aula anterior aprendemos sobre variáveis e tipos de dados. Hoje vamos avançar para outro conceito essencial: os operadores e expressões. Os operadores são fundamentais para realizar operações em valores e variáveis. Vamos explorar esses conceitos e praticar exemplos de programação utilizando os operadores. Vamos lá. Vou aqui, já estou com o meu projeto aberto, né? Já estou aqui com o meu projeto da aula anterior aberto. Eu vou apagar o que a gente fez da aula anterior. E o que são os operadores, né? São símbolos ou palavras reservadas que permitem realizar operações em valores ou variáveis. Em C Sharp, uma variedade de operadores disponíveis, por exemplo, temos operadores aritméticos, que são adição, subtração, temos também divisão, que é, nossa, aqui como eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, divisão, que é com barra. E temos também multiplicação. Beleza? Bom, esses operadores aritméticos nos permitem a realizar cálculos matemáticos. E nós temos também os operadores relacionais, que são como, por exemplo, vou colocar aqui em cima, operadores aritméticos. E temos agora também, né, os operadores relacionais. Bom, os relacionais são, vou colocar aqui, maior que, menor que, igual, quando eu faço alguma comparação, igual, diferente de algo, diferente de, né, na verdade. Beleza. E também temos os operadores lógicos, que são o E, que é o AND, o OR, que é usado duas pipes, que é o OR, e o NOT, que é quando alguma coisa ela é negada. O que são os operadores lógicos? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho algo que é verdadeiro e algo que é falso. Então essa sentença ela fica igual a falso, porque eu tenho apenas uma condição falsa, então já nega toda a minha condição. Ah, mas eu tenho uma condição que, para dar verdadeiro essa condição, eu tenho que ter verdadeiro e verdadeiro. E vai ser verdadeiro. No OR, a condição, eu preciso apenas de uma condição verdadeiro. E se eu tiver, OR ou falso, essa condição é verdadeiro. Eu preciso de apenas uma condição verdadeiro para que essa condição seja verdadeiro. Se eu tiver, por exemplo, falso ou falso
essa condição ela é falso. Se eu tiver verdadeiro ou verdadeiro, essa condição é igual verdadeiro. E o not, ele é para negar algo. Se, por exemplo, eu tenho o valor final que é uma verdade, verdadeiro, o not é a negação. Negação de verdadeiro é falso e vice-versa. Negação de falso é igual a verdadeiro. Bom, então esses são os operadores e expressões que a gente vai começar a montar agora as expressões para colocar isso em prática. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar com os operadores aritméticos. Vou descer esse, deixa eu dar um Ctrl KD em tudo para ficar certinho. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma adição. Então o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável chamada resultado igual recebe uma variável. Melhor, vamos fazer o exemplo dessa forma aqui, ó. Vamos vir aqui no nosso form, eu vou apagar esse cara e vou apagar esse cara aqui. Eu vou colocar esse botão aqui, eu vou mudar o nome dele. Eu vou apagar o botão também, que a gente vai utilizar de outra forma. Vou colocar o button, um novo button aqui. Vou colocar o nome dele de adição. Opa! Adição. Beleza. Vou colocar o text box, 2 text box aqui. Vou diminuir. Show. Vou dar o nome dele, vou mudar o nome dele, o name, o ID dele. Vou colocar de txt número ARI1. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele para criar ele do mesmo tamanho e vou copiar esse name que eu já tinha dado, txt número ARI1 e vou colocar o txt número ARI2. Beleza. E o resultado vai ser apresentado como uma mensagem. Então aqui eu vou digitar o número 1 e o número 2 e clicar nesse botão. Então vou clicar aqui 2 vezes. Eu vou tirar esse cara daqui, ó. Como o nosso botão anterior ele não existe mais, eu vou apagar essa função aqui do C#. Então eu vou vir aqui, dou um Ctrl X, apago este cara e vou deixar ele aqui em cima. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável de número 1 e eu vou ter que converter, né? Eu tenho que converter, já explico, convert to int32 txt número ari.text. Por que eu faço essa conversão aqui? Porque quando eu pego o texto do nosso combo box, ele vem como texto. Lembra que o texto é que fica em string? Ele vem assim, por exemplo. Se eu digitar 10, ele vai vir assim. Mas a gente precisa do número em inteiro. Então, eu tenho que fazer essa conversão aqui para ele ficar dessa forma e não assim. Beleza? Então, eu vou criar agora meu int número 2, igual convert, né, fazer a conversão para o número ARI2. E agora eu vou fazer o número adição, o operador aritmético do adição, que é int resultado final igual a número 1 mais número 2. Beleza? E vou fazer agora o nosso messagebox.show e vou apresentar o resultado final. E aí eu tenho que apresentar como texto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O resultado final é mais resultado final ponto toString. Aqui, como a gente está declarando
como número inteiro, então o resultado final, por exemplo, for 10, ele vai apresentar assim. No caso da mensagem, a gente tem que apresentar ela como texto, como string. Então, esse 10 aqui, ele tem que ser uma string. Então, é por isso que eu faço esse toString. Aqui eu faço a conversão para número inteiro e aqui eu estou convertendo o número inteiro para string, que vai ficar assim. Beleza. Ctrl KD, venho aqui, vou executar o nosso programa. Aqui eu vou digitar 5 e 20. Na adição, o número é 25. Beleza, não vou estender com os operadores aritméticos, é só fazer a mesma coisa para fica de lição de casa, cria uma pequena calculadora. A gente já fez aqui o exemplo da adição, e aí você faz na sua casa a subtração, a divisão e a multiplicação. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo com esses operadores relacionais, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar vou dar Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar aqui o nome do nosso botão de maior. Maior. Opa. Então tá bom. Vou continuar aqui, vou colocar uma label para deixar mais amigável. Vou colocar como número 1. E vou colocar como número 2, onde eu vou digitar. Beleza. Agora o nosso botão maior, ele não vai fazer a adição, ele vai comparar se o número 1 é maior que o número 2. Beleza? Então eu vou clicar 2 vezes aqui. Opa. Deixa eu ver uma coisa. Cadê o name? Botão 2, por que você não está abrindo? Vou clicar 2 vezes agora para abrir nossa função, né? Colocar as labels. Número 1. Número 2. E vou clicar 2 vezes aqui. Beleza, abriu o método do nosso botão. Vou fazer a mesma coisa. Então, vou pegar aqui o valor do número 1 e do número 2, igual eu fiz ali em cima, e vou fazer um if. Se o número 1 é maior que o número 2, então ele apresenta uma mensagem para mim falando o número
número 1, vou colocar 2 pontos, opa, é maior do que o número 2. Beleza? Então vamos lá. Então, o número 1, 10, é maior do que o número 2, 5. Legal. Agora a gente vai fazer o exemplo do menor que. A gente fez o maior, a gente vai fazer o menor. Então, vou copiar, colar aqui o botão embaixo. Só vou mudar. Vou colocar menor. Opa. Vocês viram que o texto ali, ó, ele não aparece porque eu coloquei, tem que expandir um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar aqui, ó. E aqui, ao invés de ser maior, é menor. Então, o número 1 é menor do que o número 2. Se eu executar, o número 1, 5, é menor do que o número 2, que é 10. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é o do maior. Esse daqui é o menor. Opa. Esse aqui é a adição. Opa. E agora a gente vai fazer o igual, que é esse aqui. Mesma coisa. Igual. Copia. Vou copiar o mesmo trecho de código, vou colocar aqui e ao invés... E esse operador agora é igual. O número 1 é igual ao número 2. Então, beleza. Vou executar o nosso programa novamente. Se eu colocar 10 e 10, o número 1 é igual ao número 2. Se eu quiser somar, o resultado final é 20. Legal, tá saindo um programinha aqui de operadores. Vou colocar aqui a mesma coisa, igual. E, por último, eu vou colocar o diferente, que é esse aqui. Diferente de. Então, mesma coisa, copia, cola. Beleza. Vou vir aqui, vou copiar e meu operador agora é diferente de. Então, o número 1 é diferente do número 2. Se isso for uma verdade, o número 1, 10, é diferente do número 2, que é 5. Legal. Mesma coisa aqui. Beleza. Eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar mais desses operadores lógicos aqui, de verdadeiro, que é o ou, o e e o not. Beleza? Valeu demais!